amigos e amigas. O Parque do Diabo. Sim, o Parque do Diabo. Não poderíamos ter outro nome do que este para poder entender o que faz um sistema diabólico, o sistema comunista, com milhares de pessoas e algum cálculo milhões, que levou o povo, todos aqueles que consideravam inimigos do Estado, o levaram para os campos de extermínio, a trabalhos forçados, numa situação inumana, num frio de 50 graus, sem nenhuma proteção, diminuindo e esfacelando tudo que existe de dignidade humana, no ódio de exterminar aqueles que discordavam da ideologia comunista. A Sibéria, tão pouco conhecida, os Gulag, os campos de extermínio, grito alto e falo do testemunho da fé daqueles que escolheram Jesus. Acompanhe-nos. Alguém disse que isto é o parque de diversões do diabo. Aqui não tinha nenhuma igreja. Os fiéis eram enviados para morrer aqui. No primeiro ano que estive aqui, tinha uma voz que eu ouvia continuadamente dizendo: sai da cidade, abandona Magadã. Magadã, uma cidade portuária de 150 mil habitantes. Está no mar de Okhotsk, no extremo oriente da Sibéria, a cerca de 2.000 quilômetros da cidade mais próxima. Magadã era o centro administrativo dos campos de morte de Stalin, na região ártica de Kolyma. Os Gulags, um vasto sistema de campos de trabalho e prisões na Sibéria, onde entre 1932 e 1954, milhões foram aprisionados e morreram de frio, de fome, ou foram simplesmente executados. Sabemos que existem muitas e muitas sepulturas não identificadas e efetivamente chamavam Magadã de um grande lugar de sepultamento, e os próprios prisioneiros puderam testemunhar a morte de milhares e o empilhamento com escavadoras de centenas de pessoas, centenas de corpos, numa vala comum, em diferentes épocas do ano. Quando o ouro e outros metais preciosos foram descobertos na região de Kolyma no início do século XX, uma riqueza para alimentar a esfomeada expansão industrial da União Soviética, o projeto Dalstroy de Stalin, uma agência governamental criada para extrair as reservas de minério, aproveitou inicialmente os criminosos como mão de obra, mas os prisioneiros em breve incluiriam aqueles que se julgava serem inimigos do Estado, intelectuais, adversários políticos e, por fim, cristãos. Para a mente socialista, era um cenário ideal. Aos inimigos do Estado era dada uma utilização produtiva em desenvolvimentos industriais cruciais, com o maior retorno possível de investimento, não lhes permitindo simultaneamente envenenar o ideal socialista. As condições eram brutais. Os prisioneiros, homens e mulheres, eram forçados a trabalhar 12 horas por dia e a alimentação era racionada. A combinação de exaustão, fome e condições climáticas extremas reduzia a esperança média de vida para 6 meses. Não sabemos exatamente quantos estavam presos e os arquivos não estão disponíveis para sabermos realmente quantos morreram. Existem diários de bordo que revelam quantos prisioneiros foram transferidos de Vladivostok para Magadã. Por vezes, 6 a 7 mil num navio. Existem algumas contagens de prisioneiros registradas com quantos foram contados num determinado dia em Magadã.
eu tinha uma lista e, a 17 de outubro de 1942, existiam 165 mil prisioneiros em Magadã. Os prisioneiros chegavam, eram selecionados e enviados para os campos. Stalin enviou muitos católicos para o extremo oriental da Sibéria, e estes reprimidos são as pessoas que estavam nos campos de prisioneiros. Eram exilados após serem libertados, e por serem exilados eles ficavam, casavam e constituíam família. E assim, os reprimidos são as pessoas que eu encontrei em Magadã, que tinham sofrido nos campos de prisioneiros. Após a perestroika, em 1989, o padre Michael Shields foi enviado para Magadã pelo arcebispo Francis Holley de Anchorage, Alasca, para celebrar a primeira missa pública na cidade. Quando eu recebi o telefonema para vir, não era nada que eu quisesse. Não era sequer algo que eu tivesse imaginado. Eu tinha desistido de Magadã, não gostava de Magadã e estava com muito medo. O padre Michael e seu colega, padre David Means, inicialmente viviam e celebravam missa num apartamento reformado. Houve um momento durante o retiro que foi como se o Senhor usasse a sua graça e o meu medo, e unisse tudo, criando esta enorme bênção. E eu acordei na manhã seguinte a esse acontecimento, e o meu coração estava cheio de alegria. E eu sabia que era o seu chamado, e era a sua obra. E o que é obra de Deus, temos que o fazer, visto que é tão atraente. Não é a minha vontade, não é a minha ideia, é o chamado de Deus. E assim, sou livre para dizer sim. E é Ele que me mantém aqui. A congregação dos Irmãos do Coração de Jesus rapidamente lotou o pequeno espaço. E com a ajuda da obra de caridade católica, Ajuda a Igreja que Sofre, construíram uma nova igreja. Desde essa época, o trabalho do padre Michael desenvolveu-se para abranger as necessidades da florescente paróquia e da comunidade, com um enfoque particular nos denominados reprimidos, essas últimas testemunhas dos gulags. Sou chamado para rezar nos campos. Estas pessoas certamente rezaram nos campos. Muitas delas eram católicas. Eu quero reuni-las. Ninguém fez isso antes. Portanto, fiz literalmente um anúncio por toda a Magadã através de contatos. E reuni pela primeira vez as pessoas dos campos de prisioneiros na biblioteca pública. Eram 80 a 90 pessoas que nunca tinham se visto, embora talvez tivessem estado juntas no campo de prisioneiros. E estas pessoas viviam isoladas nos seus apartamentos, muitas vezes sem dizerem às suas famílias quem eram, visto que tinham medo que isso tivesse impacto no seu trabalho, nas crianças e na sua educação. Portanto, estas reuniões tornaram-se num local onde podiam recuperar as suas vidas e começar a falar do que aconteceu. Pouco a pouco, começaram a partilhar as suas histórias e eu senti a necessidade de fazer isto regularmente. Assim, nos reuníamos uma vez por mês, no último sábado, e temos feito isto ao longo dos anos. Sim, e todos nós passamos a gostar muito do Padre Michael. Tê-lo aqui é como... Não, o Padre Michael é simplesmente como se fosse um de nós. É simplesmente isso. Isto é muito importante para as pessoas. Elas conseguiram começar a falar do grande sofrimento das suas vidas, algo sobre o qual não conseguiam falar antes.
Eu fui preso antes de nascer, no útero da minha mãe. Quando me prenderam, eu não tinha paz. Não tinha ninguém. Foi uma época terrível. Era inverno. Eles nos batiam tanto, nos atormentavam muito cruelmente. Juntavam-nos em caminhões de gado para nos transportarem para os campos de trabalho. Depois, nos obrigavam a andar a pé durante 120 quilômetros pela taiga. Não existiam casernas nem casas, apenas tendas. Imagine, já estava 50 graus abaixo de zero. Eles nos amontoavam nessa tenda. Os beliches estavam dispostos em 2 filas, feitos de forma tosca. Árvores com uma camada de ramos cortados de forma grosseira, só isso. Nos ordenaram imediatamente que derrubássemos as árvores da floresta. Trabalho imediato, abate de árvores. O frio era horrendo. Éramos equipes de 8 pessoas. Para começar, tínhamos de derrubar 10 metros cúbicos de madeira, que depois tínhamos de cortar em porções de 2 metros cúbicos e empilhar. Eles aumentavam continuamente a quantidade, para 12, depois 16 e 18 metros cúbicos. Claro que passávamos fome todos os dias, sem almoço, apenas algum pão. Quem é que podia aguentar firme? Guardávamos um pedaço para o jantar. Quem não podia, comia tudo pela manhã e depois ficava sem nada. Nada. E a sopa, meu Deus. Água, uma espécie de água, sem qualquer gordura. Nada, a não ser uns grãos boiando. A humilhação era constante. O regime terrível, devido à excepcional brutalidade. Quando estávamos em Varranca, eles verificavam o registro. Tinham de o fazer e o faziam quando queriam. E nós ficávamos ali, em posição de sentido, no meio da noite, seminus. E o mais terrível era durante as tempestades de neve, quando por alguma razão todos eles começavam a executar os seus procedimentos. Os soldados entravam nas casernas e verificavam tudo. Levantavam o assoalho, as tábuas, deslocavam os beliches, verificavam tudo e todos. Tudo segundo as regras, e só depois de terminarem de verificar tudo é que mandavam todos para as casernas. Imagine, era muito duro. Tivemos um diretor cruel durante meio ano. Ele dizia: não preciso do seu trabalho, preciso do seu sofrimento. Era o que ele dizia. Era assustador. Eles sempre dizem: não guardo ressentimento no meu coração. Devido à sua oração, eles aprenderam a perdoar. Creio que é por isso que sobreviveram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, tende piedade de mim. Através da tua enorme compaixão e infinita misericórdia, apaga os meus erros, elimina repetidamente as minhas falhas, expia os meus pecados. A oração estava conosco a cada passo.
Não conseguíamos aguentar sem oração. Havia momentos em que simplesmente o fim parecia ter chegado. Pensamos, acabou tudo. Não vamos sobreviver. E, no entanto, nós voltamos para o Senhor e tudo voltou a seu lugar. Muitas vezes eles rezavam à noite sem sequer moverem os lábios e estavam em silêncio, pois, se houvesse algum sinal ou indicação de que rezavam, podiam ser afastados e colocados numa prisão. Eles arriscavam muitíssimo. Fiz este pequeno livro. Pode-se ver como costurei, bordei um pouco e criei um pequeno livro de orações. Eu própria escrevi algumas, enquanto que em outros locais, outras mulheres escreveram várias orações, as que vinham na memória. Nos deram peixe, linguado, com grandes espinhas, com as quais fiz um pequeno buraco na ponta, passei uma linha e bordei 2 grandes imagens da Mãe de Deus. E tudo isso porque a Mãe de Deus sempre me ajudou. Fazíamos rosários de pão. Amassávamos as contas assim, até termos 55 e mais, e depois com agulha e linha. Tudo isso era estritamente proibido. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda à Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Há momentos que as palavras se tornam curtas. É melhor o silêncio. Diante do documentário apresentado, diante da realidade da Sibéria, do campo de extermínio, aonde o ser humano, chegado nesse lugar de trabalhos forçados, num frio de 50 graus negativos, sem alimentação, onde a alegria de um dos próprios que dirigiam esse campo dizia: o meu prazer é fazer vocês sofrerem. Intelectuais, padres, religiosas, centenas de cristãos foram levados pelo sistema comunista e exterminados. São os mártires de nosso tempo. É impossível nos colocar diante de uma cena desta e não sentirmos aonde chega o ser humano quando se afasta de Deus. No dizer de umas palavras, me perdoe a expressão, da bestialidade do ser humano afastado de Deus, de um sistema nazista que destruiu a Europa e levou milhões à morte, judeus e tantos outros. Nasce um sistema, se não pior, tão diabólico, tão inumano, tão destruidor do ser humano, como o sistema comunista.
e ainda há pessoas simpatizantes. Estamos levando isso a vocês para sentir aonde chega o ser humano afastado de Deus. Mas nessas milhares de pessoas que, dando o melhor de sua vida, sentindo-se explorados em todas as dimensões de sua dignidade humana, falecendo sob a tortura, não abriram mão de sua fé. O padre Michel, um artista que tinha acabado de fazer um curso sobre artes e que se converteu, e que o bispo levou para essa cidade de Magadã, aonde os campos dos extermínios agora são desvendados, aonde as valas são abertas e os cemitérios de milhares de pessoas foram mortas, nos fala do testemunho dessas pessoas, da fé dessas pessoas, que o ser humano lhe tirou tudo, toda a esperança, mas não lhe matou a fé. Rezavam em silêncio, não podiam nem pronunciar palavras porque seriam condenados, de lábios fechados rezavam, faziam terços do pão, do núcleo do pão, do miolo do pão, e alguém que recebeu um peixe faz do seu osso uma agulha e desenha a fisionomia de Nossa Senhora. Essas pessoas nos falam, nos dizem uma verdade que não pode ser esquecida pela nossa história humana. Por isso, ajuda a Igreja que Sofre, que apresenta para vocês esse documentário, que construiu a primeira igreja para esse povo sem fé. A igreja pede que você nos ligue agora para 0877 099 27. A sua doação. Quem sou eu? Quem é você? Qual é o tamanho de minha fé? Qualquer motivo deixamos de manifestar nossa fé. Por qualquer motivo deixamos de ir à missa. E esses mártires do silêncio enfrentaram a própria morte num sistema que destruiu, mas se mantiveram fiéis a Jesus. Esses exemplos nos falam de Jesus, da grandeza da fé, dos sistemas humanos destruidores da vida, mas do Jesus que dignifica a fé humana e mantém viva a fé dos mais terríveis de um ambiente de sofrimento e de extermínio. Que o Pai Eterno, que veio em socorro dos que mais sofrem, desperte em mim, em você, em nós, a coerência da fé e o sentido da fraternidade com os que mais sofrem na terra. Que nos abençoe com sua graça eterna de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Diante do testemunho de tão grande heroísmo, de fé e de extermínio, onde deram a vida por Jesus, o que eu e você fazemos por Jesus? Que cristãos somos? Em que Deus acreditamos?